Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio em um vídeo curto para falar sobre esse assunto que ele é sempre citado aí nos comentários, galera me escreve tudo, que é a questão do balanceamento de encontros e tudo mais, principalmente nessa fase que eu tô, que é bem medieval por conta dos meus lançamentos ou por causa do meu quadro SR Underground, né? E não vou falar tudo sobre porquê, como, onde, já tem alguns vídeos sobre isso, procurem aí, mas esse é para fazer uma reflexão que é o seguinte, gente, por incrível que pareça, e por mais que seja uma coisa que pareça óbvia, essa noção de balanceamento, ela nem sempre existiu no RPG, e existem vários jogos, várias linhas, em que realmente está longe de ser uma questão importante para aquela proposta. A gente precisa entender, gente, que principalmente no começo, e muito jogo gostou dessa pegada e continua até hoje, principalmente os jogos OSR mais raízes, que simplesmente não um desprezo pelo balanceamento, mas é um gosto muito grande pela falta dele, e tem uma razão de ser. E assim, não estou dizendo que vocês têm que aceitar, têm que gostar, mas eu acho que é importante entender que é uma proposta, né? Tem muita gente que vê um jogo que não traz regras para balanceamento e já acha que o jogo ou está incompleto ou o design do jogo não é bom, não é interessante. Na verdade, isso é um erro muito grande, viu? Porque a falta de balanceamento, principalmente nas propostas OSR, e tem jogos que não estão preocupados com balanceamento. Por exemplo, se você pegar Might Blade, né, no 2.5, por exemplo, não tem nada falando de balanceamento. Olha, personagens de nível 3 é legal que tenha tal constituição, ou então vários jogos OSR que não vai falar, olha, para um grupo que a soma dos níveis de 10 é interessante que o encontro tenha no máximo não sei quantos dados de vida. Gente, é preciso entender e aceitar, pelo menos, né, que isso é uma proposta de jogo. Você não ter balanceamento é uma proposta de jogo e tem toda uma filosofia por trás. Logicamente, você vai encontrar jogos que não trazem nada assim e que são mal escritos, as regras são mal feitas, da mesma forma que você vai encontrar um monte de jogo que tem regra de balanceamento e que também é mal escrito, mal feito. Aqui eu estou falando dos jogos bons dos dois lados, aqueles jogos bons que trazem regras de balanceamento ou regras bem precisas, como por exemplo as novas edições do D&D, e jogos bons que não trazem regras de balanceamento, por exemplo, Espadas Afiadas, Feitiços Sinistros, Might Blade, o meu Velhas Histórias ao Redor da Fogueira e a grande maioria dos jogos OSR. Qual que é a filosofia por trás da falta de balanceamento? É a crença, e que eu compartilho, mas você não precisa compartilhar, mas só entender que realmente é uma proposta. De que o balanceamento, ele não traduz uma realidade, nem mesmo ficcional. Porque assim, a partir do momento que você sai da sua casa, você tem aventureiros. E os aventureiros saem inexperientes. E por que diabos o universo ficcional lá, ele ia se preocupar em colocar na frente daqueles aventureiros só encontro que eles podem dar conta? Enquanto jogo, isso faz sentido, né? Você vai passando de níveis, mas isso é muito videogame, sabe? Se é um mundo pulsante, um mundo que tem 1 zilhão de criaturas, por exemplo, pega um mundo medieval, estilo D&D, ou estilo Velhas Histórias, ou Might Blade, é um mundo pulsante com centenas e centenas de criaturas que vão desde as mais fracas e inofensivas até criaturas extremamente agressivas e outras extremamente poderosas. Por que diabos o meu grupo de personagens que resolveu sair para explorar, eles são super inexperientes, são super fracos, entraram numa floresta que eles nunca viram na vida, que eles não conhecem, que não tem esse mapa, que tem registros de coisas ruins acontecendo lá dentro? Por que nesse cenário, por uma coincidência absurda do universo, só teria encontro que eles conseguiriam dar conta? Essa é a primeira coisa. Porque eles entraram nessa floresta, eles não sabem nada sobre essa.
essa floresta. Não tem mapas, ninguém falou nada. Cara, pode ter uma caverna lá com uma criatura extradimensional que pode acabar com eles em um piscar de olhos. Porque se uma criatura dela existe, ela existe em algum lugar. E por que diabos os meus personagens, através de um sexto sentido absurdo, eles só vão visitar lugares que tem criaturas que eles conseguem dar conta? Então esse é o primeiro caso. E segundo, é que ao esbarrar em um encontro que você não consegue dar conta, os personagens eles têm que ser muito criativos em arrumar uma maneira ou de enfrentar essa criatura, esse encontro, essa coisa, ou de contornar, seja fugindo, seja arrumando uma forma totalmente não ortodoxa de lidar com aquilo. E isso faz parte das histórias. Se você pegar até o Conan, teve nos livros do Conan, nos livros originais e tanto nos quadrinhos, que o Conan não daria conta se ele não achasse meios de contornar aquilo, porque num confronto direto ele não conseguiria. E estamos falando do Conan, né? E várias coisas, e várias histórias. Toda história tem isso. Então, eu acho, na minha opinião, que perde-se muito quando se tem essa tara pelo balanceamento. Eu acho que o ideal seria mesclar um pouquinho. Porque senão fica muito videogame, me parece assim, o cara gosta de videogame, tem aquelas fases, nessa fase e tal, aí o boss tá lá na última fase. Pô, por que o boss não pode aparecer na primeira fase? Ele ficou sabendo que os personagens estão atrás dele, ele já vai lá pra destruir. No videogame não dá pra fazer isso, talvez até dê nesses novos assim, mas a ideia original não é essa. Mas o RPG ele é mais pulsante, o mundo é mais vivo. Então, se tem um grupo de aventureiro que quer destruir o Lich, por que o Lich tem que ficar lá esperando? Ele não pode mandar, cara, tem um Balrog aqui, vai lá, cuida desses aventureiros de primeiro nível antes que eles cheguem no nível 10 e consiga me eliminar. Sabe, o balanceamento, principalmente em campanhas grandes, que tem NPCs, inimigos mais inteligentes, ou que tem um grande vilão, o balanceamento, ele meio que... Ele diminui a inteligência disso. Ele diminui a inteligência dos vilões que... não, os vilões estão vindo aqui, eu vou mandar primeiro só os meus minions aqui, né? Porque eu sei que eles vão conseguir enfrentar, e se eles passarem eles vão ganhar XP, vão ficar mais fortes, aí depois eu vou mandando conforme eles forem ficando mais fortes. Que vilão pensaria isso? Né? E mesmo numa dungeon... Começa lá, né, os personagens, aí começa aqueles encontros mais fraquinhos. Cara, se eu sou o mestre de uma dungeon, por que eu não coloco já, tipo, um vilãozão com 12 dados de vida logo na primeira sala? Por que isso não pode acontecer? Os personagens não estão esperando, eu não quero que eles entrem na minha dungeon, sabe? Então a falta de balanceamento, por incrível que pareça, ela deixa os desafios até mais inteligentes. Né, nesse sentido de representar um mundo pulsante. Então eu acho que é isso. Eu acho assim, eu particularmente, gente, assim, e um dos motivos que me levou é que assim, o pessoal pede muito para eu trazer essa questão de balanceamento. Mas assim, que fique claro que é um assunto que eu não tenho interesse, porque eu não gosto assim, pra mim, pro tipo de história que eu gosto de jogar, pro tipo de história que eu gosto de mestrar, pro tipo de história que eu gosto de escrever, a noção de balanceamento não entra, não faz sentido essa escalada assim, não faz sentido. Eu acho que o personagem ele vai tendo os aprendizados dele, só que esse aprendizado ele não é linear, ele pode aprender muito sobre uma criatura muito poderosa logo no começo, e só lá no final ele aprende sobre kobolds, né? Então quebra essa linearidade, e então... dificilmente, assim, não... É que eu mudo e eu aceito a mudança. Então pode ser que um dia eu me interesse. Mas eu confesso que é algo que não faz parte da minha gama de interesses em RPG balanceamento, tá bom, gente? Por conta dessas questões que eu acabei de explicar.